Boa noite, meus irmãos queridos e amados. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar transbordando em nossos corações. Amém? É tão bom ver as nossas crianças ouvindo a palavra, né? Isso é tão bom. E nós temos uma responsabilidade de, durante a semana, continuarmos vivendo essa palavra nos nossos lares, para que as nossas crianças cresçam no temor do Senhor. Amém? Queridos, abaixe sua cabeça, mais um pouquinho, nós vamos orar. O Senhor está aqui no nosso meio, porque Ele está em nós, porque Ele é o dono e o Senhor dessa igreja. Então, vamos ficar aquele minutinho que a gente combina sempre, quando eu vou pregar, bem quietinho, diante do Senhor, abrindo o nosso coração e levando cativa a nossa mente, para que o Senhor possa nos falar nessa noite, como já tem falado. Amém? Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que traz à luz a palavra do Senhor nos nossos corações, que a revelação do Teu Santo Espírito possa cair na nossa vida nessa noite, que nós sejamos movidos pela Tua palavra, como o Senhor tem falado sempre a essa comunidade, que nessa noite nós possamos ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos sair daqui desejosos de cumprir essa palavra nas nossas vidas, de ver o Teu Espírito se movendo em nós e através de nós, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos plantou neste lugar, para sermos sal e luz. Faz isso, Senhor. Nós nos entregamos nessa hora, nós colocamos o nosso coração, especialmente a nossa mente, que tem a tendência para divagar, para julgar, para justificar. Nós colocamos na Tua presença agora, sob o domínio do Espírito Santo, para que Ele possa ter liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos ver mais uma igreja do Apocalipse. Nós temos ao longo desse tempo, já falamos sobre uma igreja. Quem esteve na outra vez que eu preguei, acho que uns 2 meses atrás, mais ou menos, nós falamos sobre a igreja de Esmirna e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Lembrando que João, quando teve a visão no Apocalipse, ele estava preso, ele estava exilado na ilha de Patmos. E naquele tempo de exílio, de solidão, ele estava afastado da congregação dos santos, ele estava longe da sua igreja, mas o Senhor estava com ele, amém? O Senhor estava com ele. E o Senhor escolheu aquele lugar, aquela situação, para revelar-se. Não só para que João fosse consolado, mas para que João pudesse ver aquilo que estava ou que iria acontecer àquelas igrejas. Lembrando que eram 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Acho que eu contei direitinho. 7 igrejas, 7 candeeiros, Jesus no meio da igreja. Lembra que nós falamos? Jesus passeando, Jesus se movendo no meio da igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. Amém, queridos? Nós não estamos à deriva, nós não sabemos, nós não somos dono de nada, nem da nossa própria vida, quanto mais da igreja. A igreja é de Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele que determina, Ele que diz o amém, como nós vamos ver hoje. Amém, queridos? E a nossa cidade é a cidade de Laodiceia. Vamos tentar... O texto é Apocalipse 3, de 14 a 22. Nós vamos estar vendo esse texto, versículo por versículo, do 14 ao 22. Vai estar na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Mas nós vamos estar vendo um pouquinho sobre a cidade pelo qual que nós estamos falando. Por quê?
Porque a cidade tem tudo a ver com a igreja. Ou a igreja influencia a cidade, ou a cidade influencia a igreja. Não é verdade? Nós estamos passando um tempo muito perigoso. A nossa cidade está em crise, e se nós não tomarmos cuidado, essa crise vai vir ou tem vindo para dentro da igreja de Jesus Cristo. Porque muitas vezes, se nós não estamos influenciando, seremos influenciados. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade muito rica, era uma cidade autossuficiente nas questões financeiras, porque ela possuía algumas características da cidade que manteve ela rica. Primeira, ela era uma cidade que confeccionava, que possuía uma lã escura. Ela tinha, não é plantação não, ela tinha rebanhos de carneiros com a lã escura. Era uma lã especial que era exportada para o mundo conhecido da época. Ela também tinha um colírio na área de medicina, era um pó frígio. Era um pó que daquele pó desenvolvia um colírio, um bálsamo para os olhos, um alívio. Então era uma cidade muito procurada por causa na área de medicina, por causa desse desenvolvimento do colírio. Também era uma cidade de águas termais, né? Nós temos 3 cidades de águas. Primeiro é Colossos, que a água era bem fria. Depois nós temos Hierápolis, que era a próxima cidade, que era uma água muito quente. E essas 2 águas, fria e quente, tomava o rumo de Arquedutos e chegava em Laodiceia morna. Por isso que nós vamos estar vendo que Jesus, ele usa essas figuras para dizer verdades espirituais. Jesus, ele tem todo o dom, toda a sabedoria desse universo, mas ele usa coisas simples, coisas do dia a dia, do nosso contexto, para falar verdades espirituais que podem transformar a nossa vida. E essa água, ela era uma água intragável, porque imagine você, água fria a gente consegue beber. Água quente, a gente faz um chá. E com a água morna, o que a gente faz? A gente vomita. Né? A água morna, até a gente aconselha quando alguém está passando mal, toma uma água morna, porque essa pessoa vai ter ânsia e ela pode botar para fora aquilo que está fazendo mal. Porque a água morna, ela faz isso. Ela provoca vômito, ânsia e o vômito. E nós também sabemos que a igreja que estava inserida nessa cidade, por estar inserida numa cidade autossuficiente, uma cidade abastada, a igreja sofreu uma certa influência. Uma influência negativa. Essa cidade, nos anos 60 da era cristã, ela passou por um terremoto. E o terremoto destruiu completamente essa cidade. Mas quando o imperador de Roma se colocou à disposição para ajudar na reconstrução da cidade, a cidade rejeitou. Porque ela se bastava, ela não, a gente não precisa, não. Imagine se o governador disser assim para Foz do Iguaçu, eu vou mandar uma verba aí para ajudar o hospital municipal, para tirar esse caos que está a saúde, e a gente disser assim, não, a gente não precisa, não, a gente tem. Isso seria uma glória para a nossa cidade, né? Estaríamos com pelo menos alguma parte dos problemas resolvidos, porque o ser humano precisa de saúde para ficar de pé, para produzir, para fazer a cidade crescer financeiramente. Mas essa cidade, ela era tão abastada, tão rica, que ela rejeitou a ajuda do governador, porque ela tinha muito dinheiro. Então, a igreja, agora vocês imaginem, vão imaginando como a igreja sofreu essa influência. Os irmãos dessa igreja, irmãos, eles amavam o Senhor. Não estou querendo dizer aqui que eles não amavam o Senhor. Eles amavam o Senhor, eles eram a igreja de Jesus Cristo. Mas, por conta dessa influência da cidade de Laodiceia, eles começaram a adquirir algumas coisas muito ruins.
E uma delas é a autossuficiência. Essa cidade era muito autossuficiente. E a igreja tornou-se uma igreja autossuficiente. E a gente sabe que a autossuficiência traz orgulho e traz também indecisões. Era uma igreja indecisa, que ao mesmo tempo que servia a Deus, ela servia ao mundo. No contexto histórico, na interpretação histórica, essa igreja de Laodiceia, ela tipifica a igreja atual. Tá, queridos? Então, eu vou estar falando algumas coisas e vocês vão estar se achando, nós vamos estar nos encaixando dentro dessa igreja de Laodiceia, porque essa igreja foi escrita para nós nesse contexto atual. Porque era uma igreja fria, era uma igreja morna, era uma igreja indecisa, era uma igreja neutra, sem relevância, era uma igreja sem entusiasmo, sem expressão na sociedade, porque não influenciava, mas deixava-se influenciar. Era uma igreja acomodada, estou cega, na visão. Era mais uma igreja. E isso é muito, muito, muito atual. Muitas vezes nós vemos e sabemos que tantas igrejas, e a gente até às vezes diz assim, é mais uma igreja, né? Abriu mais uma igreja, é mais uma igreja. Claro, amém, glória a Deus, aqui é mais uma igreja, mas a igreja precisa ser relevante na cidade, senão vai ser mais uma igreja. Essa igreja foi a única que o Senhor Jesus não teceu nenhum tipo de elogio. Se vocês forem vendo todas as outras 6 igrejas, Jesus faz elogio. Olha, você lá em Éfeso, olha, vocês, beleza, legal, só que vocês deixaram o seu primeiro amor. Esmirna, olha, vocês são uma igreja pobre, mas rica aos meus olhos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Só que para Laodiceia, Jesus não tem nenhum elogio, só repreensão. Por que será? Nós vamos estar vendo isso sobre a nossa igreja atual. E o nosso tema é o diagnóstico de Jesus para a igreja atual. Jesus ele faz um diagnóstico para a igreja atual. E o diagnóstico de Jesus é um diagnóstico verdadeiro, atual e muito triste. No verso 14, Jesus vê a igreja como autossuficiente. A igreja diz assim, o anjo da igreja diz assim, Laodiceia, escreve essas coisas, a Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus está falando para uma igreja autossuficiente. E ele usa o Amém. Amém não é assim seja. Amém denota aquele que é. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou. Ou eu sei quem eu sou. E vocês sabem quem vocês são? Quando eu disser aqui igreja, eu estou dizendo nós, povo de Deus. Porque quando eu digo assim igreja, é muito fácil a gente não se incluir. Porque é uma totalidade, é a igreja. É a igreja, eu estou lá, mas é a igreja. Então toda vez que você ouvir a palavra igreja, se inclua. Porque você é igreja, amém? Nós somos partes de um corpo. Não tem como, se somos parte de um corpo, não tem como a gente sair fazendo o que a gente quer. Seria muito estranho se as minhas pernas, agora, nesse instante, elas estão querendo sair correndo. Mas não vão sair. Porque está tremendo, está com medo e quer sair correndo. Mas ela precisa ficar aqui. Porque a minha cabeça, o meu corpo está dizendo para ela, fica endireita esse joelho e fica quieta aí. Porque o cabeça manda. Então seria muito estranho a gente não se incluir. Se nós somos corpo de Cristo, se nós temos o Senhor Jesus como único Salvador da nossa vida, recebemos o amor de Deus na nossa vida, temos caminhado em comunhão com Ele, com o seu Espírito, nós somos igreja. Estamos inseridos num corpo aqui, a 100, nós somos igreja. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra igreja, não lembra daquele que não veio hoje. Não lembra do seu marido, não lembra do seu filho que ficou em casa, não lembra da vizinha, não lembra. É para você, é para mim. É para mim, é hoje, para mim, é a igreja, eu sou a igreja. E
Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o Amém. Eu sou aquele que é. Eu tenho certeza, o Amém encerra tudo. E vocês? Vocês sabem quem vocês são? Porque eu sei quem eu sou. Ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele e por ele subsistem. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, acima de todas as crises, acima das nossas dores, acima das nossas queixas, acima dos nossos problemas, acima de tudo. Porque todas as coisas subsistem nele. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. A graça do Senhor nos mantém o mundo. A graça do Senhor não mantém só os cristãos. A graça do Senhor mantém esse universo funcionando. A graça de Deus não é uma exclusividade minha e tua, não. A graça de Deus é para o mundo. Porque se o mundo não estivesse sendo sustentado para aquele que é o princípio de todas as coisas, nós teríamos sucumbido e nem existiríamos. Porque Deus fez todas as coisas para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Então, Ele está dizendo aqui, olha, a igreja que anda comigo deve saber quem eu sou. Você pode dizer, mas eu sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por amor a mim. Muito mais que isso. Isso é só o começo. A igreja que anda com Jesus deve saber quem Ele é. E quando nós temos essa revelação de quem é Jesus, muita coisa pode mudar na nossa vida. Muita coisa na nossa vida cristã pode ser transformada. Porque nós estamos andando com Deus que é o Amém. Ele é tudo. Ele é tudo e Ele é todos. Amém, queridos? Segundo diagnóstico Jesus dá é no verso 15 e no verso 16, de uma igreja indiferente. Vamos ler junto comigo? Conheço as tuas obras, que nem és frio, quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está dizendo, dando o segundo diagnóstico, não estou querendo assim classificá-los, mas para a gente seguir um roteiro, o segundo diagnóstico, uma igreja indiferente, uma igreja fria, uma igreja complacente, uma igreja acomodada, uma igreja que perdeu a paixão por Jesus. Porque a pior coisa é que quando a morbidão, é isso essa palavra? Morbidão, chega se instala na nossa vida. É a pior coisa, porque a gente nem é quente, nem é frio, fica em cima do muro, né? Não sabe se desce, se sobe. E Jesus está dizendo assim, olha, quem dera vocês fossem, então, quente e frio. Mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui a gente vai ver os sintomas do esfriamento, o perigo de se esfriar espiritualmente. Todos nós passamos por isso. Há um momento nas nossas vidas que nós nos sentimos frios, abatidos, sem desejo de nada, sem desejo de ir à cela, sem desejo de ir à igreja, sem vontade de ler a Bíblia, de nada. E Jesus diz assim que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, há alguns sintomas do esfriamento espiritual. O primeiro dele é falta de amor pela palavra. Alguns a gente vai se encaixar, porque isso pode acontecer, ou deve estar acontecendo. Falta de amor pela palavra, falta de zelo pela palavra. A palavra tornou-se apenas um adereço da nossa estante, ou uns momentos diversos, quando a gente baixa algum aplicativo. Muitas vezes o aplicativo nos lembra, né? O aplicativo me lembra todo dia. Você já leu a palavra hoje? Tem hora, meu Deus, não li a palavra hoje, né? Mas isso é bom.
É bom lembrar, gente, mas não precisava. Porque um dos sintomas do esfriamento espiritual é a gente perder o amor pela palavra. O zelo pela palavra, em cumprir a palavra de Deus. Trocamos o andar por fé pelo andar por vistas. Esse é o segundo item de esfriamento espiritual. Trocamos o andar por fé por o andar por vistas. Muitas vezes nós estamos encrencados, porque nós estamos vivendo por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente toca. E estamos deixando de viver o sobrenatural de Deus. Deus é a última resposta para as nossas vidas. Não é o que a gente tem vivido. Não é o que a gente tem visto. Não é a situação de enfermidade ou qualquer outra coisa que nós estamos passando. Jesus, Deus, é a última resposta. Você pode estar morrendo. Você pode estar moribundo. Você pode estar desesperado. Não olhe. Olhe para Jesus. Não deixe que esse sintoma entre na sua vida. Ande por fé. Nós andamos por aquilo que cremos, não por aquilo que nós vemos. O outro é estar com os irmãos ou estar em comunhão com os irmãos se torna irrelevante. Nós nos afastamos e aí é um perigo muito, muito grande. Nós vamos ver um texto mais à frente que diz para a gente não deixar de ter comunhão, de comungar, de congregar. Porque ele é gradativo. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, aí depois da manhã eu não vou também. Eu não estou querendo dizer que nós temos que ser religiosos, estarmos e seguirmos regras, mas acontece isso na nossa vida. A gente vai deixando as coisas do Senhor, vai deixando a comunhão. Sabe por quê? Porque nós não queremos mudar de vida. Porque a palavra de Deus confronta a nossa vida e nos diz o que nós devemos fazer. Então é mais fácil fugir. É mais fácil sair fora. Vou sair fora. Muito mais fácil. Eu já fiz isso. Você já fez isso. A gente está fazendo isso direto. Isso é sintoma de esfriamento espiritual. Por isso que é importante a célula. Grita por socorro. É importantíssimo nós estarmos em célula. Porque a gente já ouviu ovelha desgarrada, ovelha sozinho, vira comida de lobos. E os lobos estão por aí. O lobo não é só Satanás, não, gente. O lobo é a internet. Lobo é esse sistema. Lobo é onde a gente entra e quando a gente vê não consegue mais sair daquele sistema, daquela condição. Então nós temos que tomar muito cuidado. A comunhão com os irmãos é importantíssimo para nos trazer revigor e quentura espiritual, nos tirar do esfriamento. O outro o pecado se torna rotineiro. Nós perdemos o temor. Quando nós estamos esfriados ou passando por um esfriamento espiritual, o pecado vira uma coisa rotineira. Eu não vou falar a verdade não. Todo mundo mente. Todo mundo está fazendo, ou então, não, isso não tem tanta relevância. Né? Então, ou a gente faz e não se dá conta, porque o esfriamento traz essa condição. Voltando um pouquinho, o esfriamento também faz com que a gente negligencie ou abandone as responsabilidades da igreja. Irmãos, nós temos um problema sério na igreja de Jesus Cristo. Isso não é um problema só nosso. Nós começamos muito bem os ministérios, mas para terminar esse ministério está difícil. Está difícil. A gente começa, vai muito bem, chega um momento, começa a esmorecer, vai parando, vai passando para outro, chega na hora, não preparou a lição das crianças, chega na hora, trocou o culto por qualquer outra coisa. Irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui não é para nós nos tornarmos religiosos. Mas essas coisas são sutis e gradativas. E elas entram na nossa vida. Nos trazem esfriamento. E depois a gente fica numa corda bamba. Numa saia justa. Para sair dessa situação. E sofremos. E Deus não quer que nós passemos por isso. Ele sempre nos dá o escape. Ele sempre está conosco. Ele sempre nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Mas o esfriamento espiritual, ele provoca isso. E outra coisa, nós perdemos os interesses espirituais.
e vamos substituindo pelos interesses carnais e vamos também tendo dúvidas a respeito do caráter de Deus. Nós vamos duvidando do que Deus é e do que Deus pode. Isto são sintomas de um esfriamento espiritual. Se eu e você nos encaixamos em alguma dessas, hoje é o dia da gente abandonar. Da gente dizer para o Senhor, Senhor, chega. Senhor, chega desse comodismo. Senhor, chega dessa negligência. Senhor, chega dessa morbidão. Chega, Senhor. Eu quero voltar, eu quero voltar. O texto de Hebreus 10, gente, eu estou ceguinha, 10, 25, eu vou ficar de óculos, tá? Melhor para vocês e para mim. 10, 25 diz assim, não abandone a comunhão ou a congregação, como é o costume de alguns. Paulo já tinha esse probleminha lá. Não foi Paulo, mas foi quem escreveu Hebreus, não sabe se é Paulo ou se foi até uma mulher, mas já tinha esse probleminha acontecendo nas igrejas. Alguns já estavam abandonando o tempo de comunhão, uns com os outros e com o Senhor, que é muito precioso. Um terceiro diagnóstico está no verso 17. Jesus está dizendo à igreja materialista. Vamos ler junto? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que diagnóstico pesado que Jesus está trazendo para a igreja de Laodiceia e a igreja atual. Pior coisa que pode acontecer na vida da igreja é quando a gente usa o versículo, o Senhor é o meu pastor, ao contrário. Como que é o versículo ao contrário? O Senhor não é o meu pastor, de nada terei falta. Isso é muito triste e muito atual, porque o materialismo, ele neutraliza os valores espirituais. Em 1 de Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui eu estou falando de senhorio, não estou falando do dinheiro em si. Mas quando o dinheiro se torna o nosso Senhor é a raiz de todos os males. O dinheiro, quando ele se torna um patrão na nossa vida, nós nos tornamos servos dele. Quando ele se torna um patrão na tua e na minha vida, eu me torno um servo dele. Lá em Atos 4, 34 e 35, diz que o dinheiro ele era depositado aos pés dos apóstolos. Vou ficar só com esse trechinho. Ele era depositado porque esse é o lugar do dinheiro na nossa vida. Aos pés e nunca na nossa cabeça. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Tudo gira em torno. Precisamos viver. Mas o dinheiro não pode ser a coisa mais importante da nossa vida. Senão nós vamos nos tornando materialistas. E tudo na nossa vida vai girando em torno de dinheiro, até em fazer missões, até em dizimar. Não, eu não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro, eu não posso tirar da minha renda esse dinheiro. Meus irmãos, enquanto nós tivermos essa mentalidade, nós não vamos poder ser abençoados e nem abençoar o missionário no campo. Não vamos poder abençoar a casa do Senhor que precisa do nosso dinheiro. Não vamos poder ser felizes e satisfeitos e dizer assim, eu sou próspero. Porque prosperidade não é a quantidade de dinheiro que eu e você temos. Prosperidade é poder dar, mesmo não tendo. Isso é prosperidade. É dar do seu tempo, é dar da sua vida, é dar do seu dinheiro. Isso é prosperidade. E nós muitas vezes remetemos a prosperidade para aquela situação. Eu tenho muito, eu dou. Não, queridos, você pode não ter nada. Aquela viúva, o que ela fez, aquela viúva? Lembra da oferta da viúva? O que ela deu? Ela deu a única coisa que restava para ela. Ela não estava preocupada se ela ia comer no outro dia, se ela ia se vestir. Ela deu. Então, queridos, lembre-se bem disso. A riqueza segundo Deus não é a riqueza segundo os homens. A riqueza segundo os homens é você ter em abundância. A riqueza segundo Deus é você tê-lo em abundância.
e poder dividir com os outros aquilo que você tem. Isso é prosperidade, isso é riqueza. Então não diga que você é pobre. Não diga que você não é próspero porque você vê o seu irmão comprando o carro do ano, na casa que ele quer morar, indo no restaurante que ele quiser. Você é próspero sim. Se você pode ter essas coisas, aleluia, amém. Mas se você não pode ter essas coisas, não se esqueça, eu sou próspero. Porque o que eu tenho, eu divido. Eu reparto. Meu coração é aberto. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa igreja materialista. E Jesus, ele faz uns elogios meio pesados aqui, né? Ele diz assim, olha, igreja materialista, vocês são infelizes. Porque só é feliz aquele que tem Jesus como suficiência. Vocês são miseráveis, querendo dizer, vocês são dignos de misericórdia. Miserável é digno de misericórdia. Vocês são pobres. Por quê? Porque a riqueza, segundo aos olhos do Senhor, é tê-lo abundante na nossa vida. Vocês são cegos, porque a religiosidade nos faz independentes do Espírito Santo. Não nos cegam. Nós não conseguimos ver a Deus. Não conseguimos ver a revelação de Deus na nossa vida. E Jesus diz assim, vocês são nus. Porque o pecado, ele expõe o ser humano. Quando Deus tomou aquele cordeiro, que era o seu filho, que simbolizava o seu filho, lá em Gênesis, no capítulo 3. Ele tomou aquele cordeiro e ele tirou as vestes do cordeiro, matou o cordeiro, para cobrir a nudez do homem. Queridos, Deus não estava tapando o sexo, não. Nossos órgãos genitais. Deus não estava fazendo isso. Deus estava tapando a vergonha da nudez que o pecado trouxe e traz à vida do ser humano. O pecado, ele expõe você, ele te deixa nua. E Jesus vem com o sangue dele e ele te cobre. Toda a consequência do pecado também te expõe. Então, queridos, veja bem como andemos, porque... Indo para o final, o remédio que Jesus oferece. Queridos, o remédio é Ele próprio. Verso 18 diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha que coisa linda. Ele se diz, olha, eu sou o remédio. Ele está se declarando a si próprio. Olha, eu estou aconselhando vocês a comprar de mim ouro refinado. Compre de mim esse ouro refinado. Um ouro valorizado, um ouro puro. Nada é mais valioso para nós do que o que Jesus fez na cruz do Calvário. É ouro puro. A comunhão com Jesus não tem preço. É ouro puro. Dentro dos valores espirituais, nós podemos usar o ouro como uma fé sólida, que é provada pelo fogo e pelas tribulações, e vai ficando mais pura, mais pura, mais pura. Amém, queridos? Ele diz assim, olha, compre de mim vestes brancas. Nós já falamos que é a proteção, porque Ele trocou as nossas vestes. Lá em Isaías 61, Ele nos envolveu com a sua veste de salvação, com o seu manto de justiça. Então, o Senhor trouxe para nós, o remédio que Ele traz para nós é o seguinte, olha, compre de mim ouro puro, de mim vestes brancas, e também a veste branca significa santidade. Eclesiastes 9:8 diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, porque as vestes nos garante, lá no último versículo, em Mateus 22, de 10 a 14, é uma parábola, as vestes de santidade, de retidão, nos garante a entrada para o casamento. Ninguém vai entrar para o casamento com as vestes
de qualquer jeito. Você não vai para um casamento de qualquer jeito. A noiva vai para o seu casamento de qualquer jeito, de jeans, camiseta. Talvez ela não possa comprar aquele vestido esplendoroso, mas ela faz um esforcinho e fica um pouquinho melhor. Então, queridos, na entrada do nosso casamento, aquela parábola conta que alguém ali estava mal vestido. Não teve entrada. Mas o Senhor nos dá as vestes de salvação, vestes de justiça, vestes de santidade. Ele diz assim, olha, compre de mim também um colírio. Colírio é a figura aqui do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a gente enxergar as realidades espirituais. Já indo para o final, lá em 2 de Reis, no capítulo 6, tem o exemplo de Eliseu. Lembra? Quando Eliseu estava com o seu moço e os cavaleiros estavam chegando e a guerra estava começando e eram tantos que vinham contra Eliseu. E o seu moço, que era o servo de Eliseu, diz assim, nós estamos numa encrenca agora. Olha quanta gente que vem. Eliseu disse assim, olha, eu estou vendo além do que você está vendo. Os que vêm a nosso favor são muito mais do que esses. A vitória é nossa. E assim foi, porque o Senhor nos dá colírio para enxergar onde está tudo obscuro. Para enxergar com nitidez aquilo que não se pode ver. O colírio é a presença do Espírito Santo, que nos é dado na hora da nossa conversão, que tira de nós aquelas escamas e faz a gente entender e ver Jesus e ver quem nós somos e quem Jesus é. Nós precisamos buscar esse colírio no meio da liderança dessa igreja. Nós que somos líderes e lidamos com pessoas dentro da nossa célula, muitas vezes as circunstâncias, o que a gente está vendo, nos entristece, nos enfraquece. Mas nós, quando formos atingidos por essa doença dos olhos, busque do Senhor o colírio. Busque o Espírito Santo de Deus para a sua célula. Em vez de criticar a sua célula, comece a orar por ela. E busque o colírio de Deus para o Senhor revelar o que Ele quer fazer através de você na sua célula. Amém? Indo para o final, queridos. Nós precisamos também, o Senhor nos aconselha, verso 20, a ouvir. Jesus nos aconselha a nos submetermos à disciplina dele. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e repreende. Jesus aqui está dizendo assim, olha, a correção do Senhor, em Hebreus 12, 6, diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Se o Senhor não nos amasse, Ele não estaria nos corrigindo. Você demonstra o amor que você tem pelo seu filho, sua filha, quando você o corrige. Quando você deixa a criança entregue a fazer o que ela quer, você não está amando essa criança. Mas quando você repreende e corrige, você está dando prumo, direção, livrando essa criança da morte. Então, queridos, o Senhor, quando Ele nos corrige como igreja, é bênção. É bênção. Porque Ele não está permitindo que a gente continue do jeito que a gente está. Ele está nos repreendendo e nos corrigindo para que haja uma mudança e um retorno. E no verso 20 diz que Ele vem e dá um conselho. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa. Comerei, cearei, terei comunhão com Ele e Ele comigo. Se alguém ouvir. Dentro da igreja de Jesus Cristo há um remanescente. Aquele que vai ouvir a voz do Senhor no meio de tantas vozes. Eu quero ser esse. Amém? Diga assim para você, eu quero ser esse remanescente. Eu quero ser. Diga para a tua alma, eu quero ser esse remanescente. Que no meio de tantas vozes contrárias, eu estou ouvindo a voz do Senhor. E se o Senhor está à porta, é porque Ele está do lado de fora. Ninguém bate a porta do lado de dentro. A não ser que queira sair, né? Abre a porta, socorro, que eu quero sair dessa igreja. Mas o Senhor está lá fora, batendo a porta, dizendo assim, olha, se um remanescente ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei
na sua vida, na sua casa, e vou ter comunhão com Ele. O Seara aqui fala de comunhão. Todo relacionamento produz comunhão. Quando você se relaciona com seu esposo, vem os filhos. Quando você se relaciona com as pessoas, você tem frutos de bênção, de estar junto. É gostoso, é apropriado. Quando você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, quando você vai cear, vai ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, você vai produzir o fruto do Espírito. O produzir o fruto do Espírito que está em você. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, temperança. São 9, eu não me lembro de todos, mas você vai produzir, porque você está tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. E os 2 últimos é o resultado de permanecer nele. Quando nós permanecemos nele, versos 21 e versos 22. Amor, verso 21 e verso 22. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a gente permanece no Senhor, a gente produz alguns resultados. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 21, que a gente vai se sentar ao lado dele. Isso é espiritual, queridos. Não vou sentar do lado do Senhor agora. Isso é espiritual. Peça para o Senhor te revelar. Isso é revelação. Isso é espiritual. Quando você está permanecendo nele, você vai estar escrito, ou o seu nome está inscrito no livro da vida. Você, próximo, Apocalipse 2, 26, 28, você vai ter autoridade sobre as nações. Próximo. Livre da segunda morte. Você não vai morrer mais a segunda morte. Outro. Mais um. Vai comer da árvore da vida. Vai ser coluna no templo do meu Deus. O que mais? E vai... Acabou. Então, esses são resultados da gente permanecer nele. Queridos, isso é espiritual. Isso é vida abundante. Isso é andar com Deus. E Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, olha, quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça. Ouça. Hoje o Senhor está dizendo para nós, ouça. Mais uma vez, ouça. E quantas vezes for preciso, porque o Senhor jamais nos abandonará no nosso erro, no nosso pecado, mas é tempo de voltar. É tempo de ouvir e tempo de retornar. Você está indo numa direção e você ouve. Você volta para ver o que está acontecendo. E é o Senhor te mostrando o caminho pelo qual você deve andar. Amém, queridos? Terminei em ponto. Nós vamos orar e vamos consagrar as nossas vidas na presença do Senhor. Nós precisamos desesperadamente que o Senhor transforme a igreja morna numa igreja quente. Não numa igreja fria, mas numa igreja quente, cheia do fogo do Senhor. Não é cheia de experiências sobrenaturais também, mas é uma igreja cheia do fogo do Senhor, o fogo que purifica, o fogo que transforma. Se você é essa igreja, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Nós vamos dar um minutinho daquele silêncio para você pensar em tudo ou tentar lembrar de algumas coisas que o Senhor falou ao teu coração. E nós vamos orar.